Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de abrir nossos estudos usando uma prece da coletânea de preces espíritas do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Prece pelos médiuns. Nos últimos tempos, disse o Senhor, espalharei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e vossos velhos, sonhos. Nesses dias espalharei de meu espírito sobre meus servidores, e eles profetizarão. Essa é uma passagem de Atos dos Apóstolos. A instrução preliminar. O Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens e que a voz dos espíritos penetrasse por todos os lugares, a fim de que cada um pudesse ter provas da imortalidade do espírito. É com esse objetivo que hoje os espíritos se manifestam em todos os pontos da terra e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades e de todas as condições, nos homens e nas mulheres, nas crianças e nos velhos. É um dos sinais de que chegaram os tempos anunciados. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus deu ao homem a visão, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele lança seus olhares na profundeza do espaço e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos. Ou melhor, são os instrumentos materiais pelos quais se comunicam os espíritos para se tornarem compreensíveis aos homens. Sua missão é santa e tem o objetivo de abrir os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir o homem sobre sua destinação futura, a fim de orientar no caminho do bem, e não para poupar-lhe o trabalho material que deve cumprir na terra para seu adiantamento, nem para favorecer sua ambição e sua cobiça. Eis do que os médiuns devem se compenetrar, para não fazer mau uso dos seus dons mediúnicos. Aquele que compreende a seriedade do mandato de quem está investido, cumpre-o religiosamente. Sua consciência o reprovaria como um ato de sacrilégio, isto é, uma profanação, se transformasse em divertimento e distração, para ele ou para os outros, o dom mediúnico que lhe foi dado com um objetivo muito sério e que o coloca em contato com os seres do mundo espiritual. Como intérpretes do ensinamento dos espíritos, os médiuns devem exercer um papel importante na transformação moral que se opera na terra. Os serviços que podem prestar estão na razão da boa direção que dão às suas faculdades mediúnicas, pois aqueles que estão em mau caminho são mais prejudiciais do que úteis à causa do espiritismo. Pelas más impressões que produzem, retardam mais de uma conversão. É por isso que terão de prestar contas do uso que fizeram de um dom que lhes foi dado para o bem de seus semelhantes. O médium que quer conservar a assistência dos bons espíritos deve trabalhar para a sua própria melhoria. Aquele que quer ver crescer e desenvolver capacidades mediúnicas deve aperfeiçoar-se moralmente e afastar-se de tudo que o levaria a desviar-se do seu objetivo providencial. Se por vezes os bons espíritos se servem de médiuns imperfeitos, é para lhes dar bons conselhos e fazê-los retornar ao bem. Se encontram corações endurecidos e se seus conselhos não são escutados, eles se retiram e então os maus têm o caminho livre. Veja nesta obra capítulo 24, 11 e 12, para maior esclarecimento. A experiência prova que, para os que não aproveitam os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações se deturpam pouco a pouco. Após ter revelado algum brilho durante um certo tempo,
e acabam por cair no erro, no palavreado vazio e no ridículo, sinal evidente do afastamento dos bons espíritos. Obter a assistência dos bons espíritos, afastar os espíritos levianos e mentirosos, deve ser a meta dos esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade é um dom estéril, que pode resultar em prejuízo daquele que a possua, pois pode transformar-se em perigosa obsessão. O médium que compreende o seu dever, ao invés de se envaidecer por um dom que não lhe pertence, uma vez que lhe pode ser retirado, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Se suas comunicações merecem elogios, não se envaidece por isso, pois sabe que elas são independentes de seu mérito pessoal, e agradece a Deus por ter permitido que os bons espíritos viessem se manifestar por meio dele. Por outro lado, se for criticado, não se ofenderá por isso, porque não são obras do seu próprio espírito. Reconhecerá não ter sido ele um bom instrumento, admitindo que ainda não possui todas as qualidades necessárias para se opor à influência de espíritos atrasados. É por isso que procura adquirir essas qualidades e pede, pela prece, a força que lhe falta. Então vamos à prece. Deus Todo-Poderoso, permiti aos bons espíritos me assistirem na comunicação que solicito. Preservai-me da presunção de me julgar resguardado dos maus espíritos, do orgulho que poderia me induzir ao erro sobre o valor do que obtenha, de todo sentimento contrário à caridade com relação aos outros médiuns. Se for induzido ao erro, inspirai a alguém o pensamento de me advertir, e a mim a humildade que me fará aceitar a crítica com gratidão e tomar para mim mesmo, e não para os outros, os conselhos que me quiseram ditar os bons espíritos. Se for tentado a abusar no que quer que seja, ou me envaidecer por causa do dom que vós me concedestes, eu vos suplico para retirá-la de mim, antes de permitir que seja desviado de seu objetivo providencial, que é o bem de todos e meu próprio adiantamento moral. Que assim seja. Então, quando a gente estava conversando sobre o capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, a respeito do item 19, que se fala da união e afeição que existe entre os parentes e que são sinais de simpatia anterior que os aproximou. Neste item, temos aqui uma orientação para consultar a nota explicativa no final do livro. Então eu vou ler o final desse item para a gente passar para essas explicações, porque elas são muito importantes. Nos esclarecem muito e também nos dão noção de outros capítulos que a gente pode pesquisar para estudar melhor sobre isso. Por isso se diz, ao falar de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com o de seus parentes, que ela não é da família. Ao dizer-se isso, declara-se uma verdade maior do que se acredita. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de meio de adiantamento para outros. Além disso, os maus melhoram-se pouco a pouco ao contato com os bons e pelos cuidados que recebem. Seu caráter se suaviza, seus costumes se educam, as antipatias se apagam. É assim que se estabelece a união entre as diferentes categorias de espíritos, como se estabelece na Terra entre as raças e os povos. Então vamos para a análise dessas notas, porque aqui tem detalhes muito interessantes. Hoje creem e sua fé é inabalável, porque assentada na evidência e na demonstração, e porque satisfaz a razão. Tal é a fé dos espíritas, e a prova de sua força é que se esforçam por se tornarem melhores, domarem suas inclinações más e porem em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos,
sem acepção de raças, de castas nem de seitas, perdoando aos seus inimigos e retribuindo o mal com o bem, a exemplo do divino modelo. Então, essa é uma orientação da Revista Espírita, de 1868. A investigação rigorosamente racional e científica de fatos que revelaram a comunicação dos homens com os espíritos, realizada por Allan Kardec, resultou na estruturação da doutrina espírita, sistematizada sob os aspectos científico, filosófico e religioso. A partir de 1854 até seu falecimento, em 1869, o seu trabalho foi constituído de 5 obras básicas: o Livro dos Espíritos, de 1857, o Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, o Céu e o Inferno, 1865, a Gênese, 1868, além da obra O que é o Espiritismo, 1859, de uma série de opúsculos, e 136 edições da Revista Espírita, de janeiro de 1858 a abril de 1869. Após sua morte, foi editado o livro Obras Póstumas, esse é de 1890. O estudo meticuloso e isento dessas obras permite-nos extrair conclusões básicas. Todos os seres humanos são espíritos imortais, criados por Deus em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais do progresso que levam todos, gradativamente, à perfeição. O progresso ocorre através de sucessivas experiências, em inúmeras reencarnações, vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais, única forma de o espírito acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento. No período entre as reencarnações, o espírito permanece no mundo espiritual, podendo comunicar-se com os homens. O progresso obedece às leis morais ensinadas e vivenciadas por Jesus, nosso guia e modelo, referência para todos os homens que desejam desenvolver-se de forma consciente e voluntária. Em diversos pontos de sua obra, o codificador se refere aos espíritos encarnados em tribos incultas e selvagens, então existentes em algumas regiões do planeta, e que, em contato com outros polos de civilização, vinham sofrendo inúmeras transformações, muitas com evidente benefício para os seus membros, decorrentes do progresso geral, ao qual estão sujeitas todas as etnias, independentemente da coloração de sua pele. Na época de Allan Kardec, as ideias frenológicas de Gall e as da fisiognomonia de Lavater eram aceitas por eminentes homens de ciência, assim como provocou enorme agitação nos meios de comunicação e junto à intelectualidade e à população em geral. A publicação em 1859, 2 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, do livro sobre a evolução das espécies, de Charles Darwin, com as naturais incorreções e incompreensões que toda ciência nova apresenta. Ademais, a crença de que os traços da fisionomia revelam o caráter da pessoa é muito antiga, pretendendo-se haver aparentes relações entre o físico e o aspecto moral. O codificador não concordava com diversos aspectos apresentados por essas assim chamadas ciências. Desse modo, procurou avaliar as conclusões desses eminentes pesquisadores à luz da revelação dos espíritos, trazendo ao debate o elemento espiritual como fator decisivo no equacionamento das questões da diversidade e desigualdade humanas. Allan Kardec encontrou nos princípios da doutrina espírita explicações que apontam para leis sábias e supremas, razão pela qual afirmou que o Espiritismo permite resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos
antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, sociais, etc. Isso é da Revista Espírita de 1862, página 401. De fato, as leis universais do amor, da caridade, da imortalidade da alma, da reencarnação, da evolução constituem novos parâmetros para a compreensão do desenvolvimento dos grupos humanos nas diversas regiões do orbe. Essa compreensão das leis divinas permite a Allan Kardec afirmar que o corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças apenas há consanguinidade. Isso é do Livro dos Espíritos, item 207. O Espiritismo, restituindo ao espírito o seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais e mundanas, sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Revista Espírita, 1861, página 432. Os privilégios de raça têm sua origem na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual, para considerar apenas o ser material exterior, da força ou da fraqueza constitucional de uns, de uma diferença de cor em outros, do nascimento na opulência ou na miséria, da filiação consanguínea nobre ou plebeia, concluíram por uma superioridade ou uma inferioridade natural. Foi sobre este dado que estabeleceram suas leis sociais e os privilégios de raças. Deste ponto de vista circunscritos, são consequentes consigo mesmos, porquanto, não considerando senão a vida material, certas classes parecem pertencer, e realmente pertencem a raças diferentes. Mas se tomasse o ponto de vista do ser espiritual, do ser essencial e progressivo, numa palavra, do espírito pré-existente e sobrevivente a tudo, cujo corpo não passa de um invólucro temporário, variando como a roupa, de forma e de cor, se além disso, do estudo dos seres espirituais, ressalta a prova de que esses seres são de natureza e de origem idênticas, que seu destino é o mesmo, que todos partem do mesmo ponto e tendem para o mesmo objetivo, que a vida corporal não passa de um incidente, uma das fases da vida do espírito necessária ao seu adiantamento intelectual e moral, que em vista desse avanço o espírito pode sucessivamente revertir envoltórios diversos, nascer em posições diferentes, chega-se à consequência capital da igualdade de natureza. E, a partir daí, à igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas e à abolição dos privilégios de raças. Eis o que ensina o Espiritismo. Vós que negais a existência do espírito para considerar apenas o homem corporal, a perpetuidade do ser inteligente para só encarar a vida presente, repudiais o único princípio, sobre o qual é fundada com razão a igualdade de direitos que reclamais para vós mesmos e para os vossos semelhantes. Isso é da Revista Espírita, 1867, página 231. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime, em lógica, ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Esse é na Gênese, capítulo 1, item 36. Também tem na Revista Espírita de 1867, página 373.
Na época, Allan Kardec sabia apenas o que vários autores contavam a respeito dos selvagens africanos, sempre reduzidos ao embrutecimento quase total, quando não escravizados impiedosamente. É baseado nesses informes científicos da época que o codificador repete com outras palavras o que os pesquisadores europeus descreviam quando de volta das viagens que faziam à África Negra. Todavia, é peremptório ao abordar a questão do preconceito racial. Então vamos dar uma pausa aqui em função do nosso tempo. Vamos deixar as outras considerações para a próxima terça-feira. Uma semana produtiva. Boa noite a todos. Vamos nessa noite juntos refletir sobre o pensamento, suas consequências, seu alcance, e na medida que sabemos que somos o que pensamos e que só a nós cabe a tarefa da busca da harmonia, da paz, porque sabemos que a serenidade, a calma é uma construção. Vamos então começar com uma passagem do Evangelho de Jesus, no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque o que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao 11. Analisando então os nossos pensamentos, buscando lá no fundo aquilo que escondemos de nós mesmos, saberemos o que temos buscado, o que temos pedido, em que porta temos batido. Vamos ver então em Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, na psicografia de Chico Xavier, o tema associação. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Demócrito, sábio grego que viveu na Terra muito antes do Cristo, assevera que os átomos invisíveis ao olhar humano agrupam-se à feição dos pombos, à cata de comida, formando assim os corpos que conhecemos. Começamos agora a penetrar a essência do microcosmo e, de alguma sorte, podemos simbolizar por enquanto no átomo entregue à nossa perquirição um sistema solar em miniatura no qual o núcleo desempenha a função de centro vital e os elétrons a de planetas em movimento gradativo. No plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Assim também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhes assemelham. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Então, essa é a lei da afinidade. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamo-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia.
Por isso que afirmamos, né? Todos nós afirmamos que a sintonia corre por nossa conta, porque nós sabemos exatamente isso que Emmanuel está dizendo. É uma questão de afinidade, é uma questão de sintonia que corre por conta nossa exclusivamente. Porque nós somos os senhores dos nossos pensamentos. Portanto, nós comandamos as nossas sintonias. Queiramos aceitar isso ou não. Então, Emmanuel continua. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Olha que interessante. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam, porque pensam como nós. Não é isso? O desejo é a alavanca de nosso sentimento. Quem disse, porque pensam como nós, fui eu, não são palavras de Emmanuel. É uma conclusão que podemos depreender de quando ele coloca, em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Emmanuel continua, o desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem. Pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Com o decurso do tempo, nossa alma, não raro, passa a exprimir, pelo seu veículo de manifestação, o que assimilara, fazendo seja pelo seu corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. É por esta razão que geralmente os censores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo, porquanto interessados em descer as minúcias do mal, absorvem-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças de que representam. Toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Então, pegando aqui a ideia, quando nós nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, são aquelas coisas que nos incomodam no outro, que acompanhamos, que pensamos sobre, que ocupam o espaço na nossa mente, nos nossos pensamentos. Quando isso acontece, é como se que o espelho de nossa mente reflete de imediato e absorve essas imagens. E nós, normalmente, podemos agir daquela mesma forma mais adiante. Na verdade, é por isso que nos incomodou. Quantas vezes não são desejos que nós temos, vontades que nós temos? É um ponto para refletirmos com muito cuidado. Continuando. Qual pequenino foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, pode converter-se dentro de algumas horas no bolo pestífero de imensas proporções, a maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta muita vez aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. Então estejamos atentos também a essa maledicência que julgamos inofensiva.
às vezes, uma maledicência calada dentro de nós, nas nossas observações, nas nossas análises em relação ao outro. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Estejamos assim procurando incessantemente o bem. Então, diante desse conhecimento de que o nosso pensamento acaba por trazer outros que da mesma forma pensam, estejamos então procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Muito interessante, e ele também fala num outro texto sobre as sugestões. Então vamos ver. Comenta-se o fenômeno da sugestão mental, qual se fora privativo de gabinetes magnéticos específicos, mobilizando-se hipnotizadores e hipnotizados à conta de taumaturgos. Grasset, o eminente neurologista da escola de Montpellier, chega a classificar as sugestões em duas categorias. As intrahipnóticas, que se efetuam no curso do sono provocado, e as pós-hipnóticas, que se realizam além do despertar. Entretanto, a sugestão é acontecimento de toda hora, na vida de todos os seres, com base na reflexão mental permanente. Dela se apropriou com mais empenho a magia, que, significando o governo das forças ocultas, tem sido, antes de tudo, o clima de todas as cerimônias religiosas na Terra. Cerimônias essas em que se conjugam as forças de poderosas mentes encarnadas e desencarnadas, gerando sucessos que impressionam a mente popular, disciplinando-lhe os impulsos. Força mental pura e simples, carreando a ideia por imagem viva, a sugestão como a eletricidade, o explosivo, o vapor e a desintegração atômica não é boa nem má. Dependendo dos seus efeitos, da aplicação que se lhe confere. Então, ponto muito importante, essa força mental pura, simples, ela carrega, como ele disse, uma imagem viva, né? E a sugestão, então, é tal qual a eletricidade, é um explosivo, né? O vapor e a desintegração atômica, que não caracterizam nada de bom, nada de mal, vai depender do quê? Da aplicação. Temo-la assim, não apenas no altar da oração e nos símbolos sagrados do serviço religioso, aconselhando a virtude e o progresso ao coração do povo, mas também nos espetáculos deprimentes dos ritos bárbaros e na demagogia de arrastamento, ressumando o psiquismo inferior que inspira a licenciosidade e a rebelião. Então, é a mesma arma, os mesmos mecanismos da força mental, que abre espaço para os processos de sugestão. Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo. E todos sabemos, afetados por essas mesmas forças, nascidas nos cérebros alheios. Então, e todos somos
afetados por essas mesmas forças nascidas nos cérebros alheios. Então, nós afetamos a tantos e também somos afetados por essas mesmas formas nascidas nos cérebros alheios. Cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. É que o princípio da repercussão nos comanda a atividade em todos os passos da vida. A escola é um lar de iniciação para as almas que começam as lides do burilamento intelectual, constituindo simultaneamente um centro de reflexos condicionados para milhões de espíritos que reencarnam para adquirir pelo alfabeto o trabalho das próprias conquistas na esfera da inteligência. Com auxílio dos múltiplos instrutores que nos guiam da cátedra e da tribuna, pelo livro e pela imprensa, retomamos no mundo a nossa realidade psíquica, determinada pela soma de nossas aquisições emocionais e culturais. No passado, com a possibilidade de mais ampla educação da vontade para o devido ajustamento à vida superior. Somos hoje, deste modo, herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recursos de alterar-lhes a direção para a verdadeira felicidade. Auxiliando a outrem, sugerimos o auxílio em nosso favor. Suportando com humildade as vicissitudes da senda regenerativa, instilamos paciência e solidariedade para conosco, em todos aqueles que nos rodeiam. Ajudamo-nos. Desservimo-nos. Por intermédio da sugestão espontânea, plantamos os reflexos de nossa individualidade, colhendo-lhes os efeitos nas individualidades alheias. Como semeamos e obtemos no mundo o cânhamo e o trigo, a cenoura e a batata. Somos, assim, responsáveis pela nossa ligação com as nossas forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. E no livro Ação e Reação, André Luiz, também psicografado por Francisco Cândido Xavier, imaginemos agora o pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. Emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de formas criadoras que naturalmente se nos fixam no espírito quando alimentadas pelo combustível de nosso desejo ou de nossa atenção. Daí a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida, porque energia atrai energias da mesma natureza, e quando estacionários na viciação ou na sombra, as forças mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espírito, reanimadas e intensificadas pelos elementos que com elas se harmonizam. Ou seja, com aquilo que encontra pelo caminho, engrossando desta forma as grades da prisão em que nos detemos irrefletidamente, convertendo-se-nos a alma num mundo fechado, em que as vozes e os quadros dos nossos próprios pensamentos, acrescidos pelas sugestões daqueles que se ajustam ao nosso modo de ser, nos impõem reiteradas alucinações, anulando-nos de modo temporário os sentidos sutis. Com essas reflexões, então, vamos encerrar o nosso encontro, rogando a Deus que nos ilumine, nos inspire, nos ampare nas lutas contra as nossas tendências, arrastamentos,
nas lutas do orai e vigiai, para que sejamos cuidadosos, para que percebamos que tudo está em nossas mãos e somos responsáveis por tudo que pensamos, porque somos aquilo que pensamos. Ampare a nós, Pai, e a todos que estão em nossos pensamentos, e a todos que se encontram em suas lutas redentoras. Tenhamos uma noite